E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo da nossa série sobre educação financeira. Seguindo o nosso planejamento, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise de despesas. Então vamos junto! E se você caiu nesse vídeo e tá boiando, assista esse vídeo sobre orçamento familiar e comece a preencher sua planilha de controle para depois você conseguir analisar, beleza? Então vamos junto, e agora vamos mesmo. Então vamos lá. Se você baixou a nossa planilha do vídeo de orçamento familiar, você provavelmente se deparou com isso aqui, certo? 3 abinhas, painel principal, receitas e despesas. E aqui uns gráficos todos em branco. Até porque, se você olhar nas receitas, não tem nada preenchido. E nas despesas também não tem nada preenchido. Se você reparar, eu criei algumas contas, digamos assim. E então a gente tem habitação, comunicação, alimentação, saúde, transporte, dívidas, educação, pessoais e lazer. E dentro de cada uma dessas contas, eu ainda criei algumas distinções. Por exemplo, habitação, água, energia, manutenção, impostos, comunicação, telefone fixo, internet, telefone celular, alimentação, supermercado e feira, e assim por diante. Só baixar a planilha que você consegue visualizar melhor isso que eu estou falando. E aqui é simples, né? Você vai lançando cada dia um pagamento, por exemplo, R$ 80 de água. Aqui embaixo vai aparecer que você gastou R$ 80 em habitação. Ok? Beleza, essas seriam as despesas. Para as receitas, as mesmas coisas. Digamos que você ganhe R$ 5.000 de adiantamento e mais R$ 15.000 no final do mês. A sua renda no mês de janeiro seriam os 20 mil reais, beleza? E lembrando, né? Que aqui, se eu preencher, por exemplo, vou colocar 80 aqui, um monte de 80 em algumas contas. O que acontece? O painel principal lá, ele começa a ser preenchido, certo? Então aqui vem direto as despesas e as receitas, vai gerar um gráfico aqui de barras também de receitas versus despesas, e você vai começar a criar um gráfico para acompanhar aqui também suas despesas e receitas. Na verdade, isso são maneiras diferentes de acompanhar as suas receitas e as suas despesas. E isso para quê? Para facilitar, entendeu? Para você bater o olho e perceber, pô, tô gastando muito, tô gastando pouco, tô 0 a 0 e assim por diante. Beleza? Beleza. Então, eu vou supor que você está fazendo isso desde o dia que você viu o nosso vídeo sobre orçamento familiar, que eu não sei a data exata, mas eu estou fazendo desde janeiro. Então eu vou salvar essa e vou abrir essa planilha. Exato. Então vamos dar uma olhada. Aqui eu preenchi, desde janeiro com algumas despesas, certo? Então se a gente for aqui do ladinho e for ver acompanhando mês a mês, vai ver que aqui em janeiro foram 2.100 e pouco, em fevereiro 2.400 e pouco, tudo em torno de 1.700, 2.000, 1.700. Lembrando que esses valores não são os meus valores, ou talvez sim, não, mentira, não são. São exemplos que eu chutei aqui só para criar esse vídeo. Ou não. E de receitas, eu vou simular como se a pessoa recebesse 3 salários mínimos. Que aqui em São Paulo é 788. Eu não sei se isso é nacional, desculpa. Eu não pesquisei isso, perdão. Mas eu sei que em São Paulo é 788. E 788 vezes 3 são R$ 2.364 por mês. Só que tem que lembrar que nessa planilha o interessante é você jogar tanto as receitas como as despesas líquidas. E o que isso significa? Significa que você já tem que descontar o dinheiro que não vai para você. Por exemplo, a pessoa ganha 3 salários mínimos, são 2.364. No entanto, 11% é de INSS, certo? Para essa faixa salarial, o imposto de renda retido na fonte é de 7,5%. Só que você consegue restituir R$ 142,80. Então, dá em torno de R$ 15 aqui o imposto de renda. Ou seja, o valor da renda mensal aqui
não é o 2.364, mas sim 2.088,96 ou 2.089, certo? Ou seja, 40% desse pagamento é no adiantamento, normalmente é 40% que se aplica, e o restante, né, mais fora os descontos, é no pagamento mensal. Para fazer esse vídeo eu vou simular que a pessoa não recebe vale-refeição, não fez nenhum empréstimo nesses meses, de janeiro a junho, não tem outras fontes e também não vai receber PLR. Lançando as despesas aqui, como você pode ver, eu lancei dia a dia, supermercado, combustível, bonitinho, né? Você vai ver aqui no painel principal, a primeira informação que aparece é uma tabela de acompanhamento mensal, certo? Então você consegue saber o quanto você recebeu, quanto foi de despesa e o resultado, se foi positivo ou negativo. Nesse exemplo, a gente está vindo negativo desde janeiro até junho. Então, como resultado anual, acaba uma dívida de R$ 448 e chega a mensagem aqui que eu preciso economizar, certo? Ok. Logo abaixo, a gente vai conseguir visualizar graficamente o que os números estavam indicando ali. Se formos analisar a receita anual, a gente ganhou um pouco mais de R$ 12 mil, enquanto as despesas já estão na casa dos 13 mil, que são exatamente essa diferença, né? Que mostrado numericamente. Além disso, rolando um pouquinho mais para baixo, você vai conseguir fazer o acompanhamento das despesas no mês a mês por esse gráfico de linha. E o que dá para perceber aqui é que, apesar de estarmos com um resultado negativo, você vê que a tendência aqui foi de baixa, certo? Ó, em abril e maio nós conseguimos gastar menos do que a gente ganha. Infelizmente, em fevereiro a gente teve um custo muito alto, que acabou prejudicando. Mas, de uma maneira geral, se você... que aqui também teve um aumento, né? Mas se a tendência fosse de baixa, seria um sinal de que a gente está conseguindo controlar melhor nossas despesas. Além disso, nessa planilha, existe um segredinho. Se você clicar com o botão direito em cima de qualquer painel e colocar reexibir, vai aparecer uma planilha, na verdade não uma planilha, uma aba oculta aqui chamada gráficos. Se você clicar na aba de gráficos, você vai ver uma análise das despesas individualmente. Você vai conseguir acompanhar as despesas que têm sido mais críticas para você. A cada mês, as 3 maiores despesas vão ficar vermelhas. E o que é esse percentual? Esse percentual é o percentual da renda que está sendo consumida nessa despesa, a sua renda mensal, né? No mês de abril, a gente consumiu 30% da renda com despesas pessoais, como roupas e outros produtos. Indo um pouquinho para baixo, você vai conseguir ver 2 gráficos. Aqui, esses são os de junho. Que isso é um gráfico de pizza que vai mostrar o que eu estou gastando, que na verdade é a informação da planilha numa maneira gráfica, para facilitar. E um gráfico de radar, que é mais ou menos tem o mesmo sentido de um gráfico de pizza, e ele vai mostrar a distribuição da sua renda. Por exemplo, como nesse mês de junho, o gasto com dívidas foi muito maior do que outros gastos. Enquanto educação, eu gastei 0%. Além disso, se você for mais para baixo, eu fiz um gráfico de linha para você acompanhar o desenvolvimento dessa sua despesa. Então a gente espera, ou na verdade a gente busca, que todas as despesas estejam em declínio. Por exemplo, transporte. Apesar de março ter tido um pico aqui na despesa com transporte, a tendência é de baixa, tá vendo? Então é isso que a gente vai buscar. Aqui eu só fiz as 3 despesas mais críticas, que no meu caso, na verdade no caso do exemplo, são dívidas, transporte e alimentação. Conversando com os meus amigos, a alimentação sempre cai uma das despesas críticas. Então é sempre bom estar atento nessa parte de alimentação. Por ser uma despesa que a gente sempre vai ter, é bom a gente ficar atento em relação a isso. Então assim você consegue fazer o acompanhamento de como estão evoluindo e como suas despesas estão andando durante o ano. E você vai conseguir fazer alguns controles e possivelmente, né, e lamentavelmente, infelizmente, alguns cortes.
porque, por exemplo, dívidas aqui, 25% da renda sendo gasto em dívidas, significa que tem algum problema. Você precisa dar uma olhada no seu cartão de crédito, dar uma olhada nos seus carnês das casas Jair e tentar resolver isso de alguma maneira, entendeu? Tentar pagar à vista e fazer alguma coisa do tipo. Por exemplo, outra despesa complicada, transporte. Será que você não poderia 2 vezes na semana ir de ônibus para economizar na gasolina? É possível isso? Não é? Na verdade, o que a gente está tentando criar aqui são informações e dados que possibilitem a tomada de decisão, entendeu? Para você não sair cortando no seu orçamento e não ver um retorno nisso, entendeu? Então é isso. Esse era a análise de despesas. Eu espero que vocês continuem acompanhando a nossa série de educação financeira. Eu gosto muito de falar sobre isso, adoro conversar sobre isso. Então eu não vou parar de fazer vídeo sobre isso. Além disso, tem mais um assunto sobre esses despesas que eu queria conversar, que é sobre dividir entre fixas e variáveis, semivariáveis, semifixas. Existem algumas técnicas aí que a galera utiliza e que eu acho que é interessante a gente saber. E depois disso, a gente vai falar sobre renegociando dívidas. Beleza? Valeu, galera. É isso aí. Análise de despesas é um passo simples também. Dá um pouco de trabalho você montar uma tabelinha. Às vezes você vai querer alterar, vai querer tirar um gráfico, colocar outro. Não tem problema. Fica à vontade. Eu vou disponibilizar essa planilha de novo na descrição desse vídeo. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falou? Um abraço. Tchau. Clica aqui e se inscreva no canal. Clica no joinha, clica em gostei. E se der para compartilhar isso nas suas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Tem que dividir esse conteúdo com essas pessoas. Não seja uma pessoa egoísta.